E agora, sem mais delongas, nós vamos iniciando, fazendo o que de melhor podemos nesse momento, que é agradecer. Agradecer por estarmos aqui reunidos, num só pensamento. Agradecendo por essa oportunidade de adquirir alguns conhecimentos. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos proteja, que o nosso guardião deste evangelho, que o guardião de nossos lares também possa estar presente, nos auxiliando, nos protegendo. Um agradecimento especial hoje a esse nosso querido irmão Allan Kardec. Allan Kardec, que no dia 3 de outubro comemoramos a data do seu nascimento. E temos muito a que agradecer com o seu imenso esforço, muitas vezes abdicando da sua própria vida e abdicando da sua própria saúde para nos trazer esse evangelho redivivo, para nos trazer Cristo descrucificado, o Consolador que fora prometido há mais de 2000 anos. Por isso, hoje, e em todos os dias da nossa vida, somos muito gratos a esse nosso Mestre Jesus, e o nosso mestre da codificação, que é Hippolyte Léon Delisle Rivail, Allan Kardec. E assim, muito agradecidos, vamos iniciando o Evangelho da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Novamente, estamos aqui muito contentes de ter nosso amigo Ângelo. Ele vem falar para a gente do capítulo 21, compreendendo, do livro Palavras da Vida Eterna. Chico Xavier, o livro. Então, a gente fica muito contente aí. E, Ângelo, pode ficar à vontade, tá? A sala virtual é toda sua. Tá bom. Muito obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em mais este momento de nossas vidas. Iniciando, agradecendo ao convite, porque faz falta nós estarmos fazendo palestras assim, tendo o contato com pessoas que nós já conhecemos bem próximas. Como o Daniel falou, né, do convite, do WhatsApp, quem não verificou direito deve ter sido eu, porque eu comecei a fazer as palestras na cara e na coragem. Convidei os amigos do Facebook e fui fazendo. Porque não dá. Depois que nós começamos a conhecer a doutrina, começamos a fazer um trabalho, nós não conseguimos mais ficar parados, esperando que aconteça alguma coisa. O interessante é nós estarmos sempre buscando aprimorar aquilo que nós já sabemos. E essa é uma iniciativa muito boa. E pelo que nós estamos vendo, não tem retorno. Mesmo com o retorno das reuniões com a presença física nas casas espíritas, isso irá continuar. Porque atinge um público que algumas vezes não tem a condição de ir até lá naquele dia. Seja por idade, por alguma doença, por atraso no trabalho, pelo horário apertado. Essas pessoas têm a condição, liga o celular, mesmo no caminho, na condução do trabalho, coloca o fone no ouvido e estamos conectados com os aprendizados do Cristo. Então hoje,
como já foi falado, o nosso tema Compreendendo, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Cada item, cada lição, tem uma passagem do Novo Testamento, dos evangelistas. E cada passagem dessa, cada parágrafo, Emmanuel consegue fazer uma dissertação e uma explicação do entendimento do que o Cristo quis nos passar. E para começar, então, eu vou começar a ler um pouquinho. Começar lendo a passagem em si, que consta dessa lição 21. Aqui no Novo Testamento, já vou buscar aqui. A passagem é esta. Um tal tesouro nós o trazemos em vaso de barro, para que apareça claramente que o extraordinário poder provém de Deus e não de nós. Essa é a passagem da lição. Eu vou dar um salto, vou até a 17ª, até a 18ª, e pegar o final, e depois em casa, com calma, nós vamos pegar o nosso Novo Testamento e ler esta passagem. Ela é uma carta aos Coríntios, a segunda carta, no 4º capítulo. Não pomos nossos olhos nas coisas visíveis, mas nas coisas invisíveis. As visíveis são temporais, as invisíveis são eternas. Pensando um pouco, então, Paulo, quando manda essa carta aos Coríntios, ele está tentando mostrar de alguma forma que o imediatismo, o que ocorre aqui, as preocupações, tudo isso vai ficar aqui. Ele cita o vaso de barro. E nós pegamos um hábito neste entendimento de o vaso de barro ser simplesmente o nosso corpo físico. Ele está aqui para se depurar, para o espírito evoluir. Mas se nós raciocinarmos com mais calma, esse vaso de barro, toda vez que nós reencarnássemos, estaríamos com um vaso novo. E toda vez que eu reencarnar, eu vou precisar depurar este vaso. E o que foi que Paulo colocou? Para nós nos atentarmos às coisas invisíveis. E que corpo e que vaso que nós carregamos pela eternidade, como espírito eternos que somos. O nosso perispírito. E o nosso perispírito, ele registra tudo o que nós adquirimos, o que nós aprendemos aqui neste planeta. E ele sim, conforme as nossas encarnações, conforme as nossas experiências, esse sim ele vai se depurando. Porque o corpo de carne, toda vez que ele é moldado aqui, ele é moldado através do perispírito. Então, a próxima vez que eu vier aqui, a tendência é esse corpo de carne ser um pouco melhor. É eu estar um pouco mais desapegado a ele. É eu estar um pouco mais consciente que eu sou o irmão do Cristo. E quando nós começamos a pensar dessa forma, nós começamos a entender que há em mim potencialidades. Porque se eu vou evoluir, se eu vou crescer, se eu estou caminhando à perfeição, eu começo a perceber em mim que há essas potencialidades que Deus me concedeu. Eu tenho potencial para fazer tudo o que está dentro das leis divinas. Posso até pensar, eu estou exagerando esse tipo de pensamento, nós estamos falando de Deus, mas vamos lembrar de Jesus. Não foi ele que colocou dessa forma? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E se Jesus disse, nós precisamos começar a acreditar, não só no que ele disse, mas no que nós podemos fazer, no que eu tenho condição de fazer. Tenho dificuldades? Tenho dificuldades. Eu estou aprimorando este vaso de barro? Eu estou aprimorando. Estou lapidando uma pedra bruta. Eu, ser eterno.
E quando eu começo a compreender que mesmo com essas dificuldades, eu posso evoluir, eu começo a olhar para o lado e ver o meu irmão. E lembrar que Jesus nos colocou todos como filhos de Deus. Se todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos a essência divina. Aí eu começo a compreender esse irmão meu nas dificuldades dele. Porque nós, nesta encarnação, neste momento, neste orbe, estamos muito próximos em evolução. Uns um pouco mais adiante, outros um pouco mais atrasados, outros um pouco mais como eu, mas cada um na sua particularidade. E, no geral, nós estamos todos no mesmo patamar. Este é um planeta escola. E se escola ele é, nós estamos em aprendizado. Nós estamos buscando o nosso crescimento. E aí nós vamos lembrar de que já que nós vamos buscar tanto aprendizado, vamos buscar Paulo de novo. Está aí um dos apóstolos, um dos trabalhadores do Cristo, e aí eu vou falar particularmente. Se ele fosse hoje em dia, né, só para fazer uma alusão de brincadeira, um desses popstar, eu ia pegar fila para comprar ingresso. Sou muito fã de Paulo. Não só Paulo, e de João Batista. A personalidade forte, a perseverança e a confiança no que eles tinham que fazer. Porque se nós pensarmos bem naquela época, as condições em que aquele povo vivia, o sofrimento que eles passavam, a carência de muitos bens materiais, o que restavam a eles? Deus. E eles acreditavam em Deus, dada a confiança deles. Eles acreditavam em algo melhor sem ser o que nós passamos e o que nós temos aqui. E Paulo, nós conhecemos bem essa fala, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, seria como metal que soa, ou sino como que tine. Está na primeira carta aos Coríntios, no parágrafo 13. E aí, refletindo sobre essa fala dele, que inclusive na música fica muito bonita, nós vamos perceber que ali ele nos mostra: eu posso saber que tenho todos os dons, porque eu tenho a essência divina. Tudo o que Deus criou, ele colocou a essência dele. Nós, quando fazemos as coisas em casa, vamos lá fazer um prato de comida, preparar o alimento para que todos que estejam reunidos comam. Não é simplesmente os temperos e os ingredientes. Nós colocamos de nós. Nós colocamos bons sentimentos naquele momento. Nós transmitimos bons fluidos para aquele alimento, porque é um momento de satisfação, é um momento de confraternização. E por que Deus seria diferente? Imaginem a essência dele dentro de nós. Pouco. Demoramos a essa compreensão devido ao nosso atraso ainda, à nossa infantilidade espiritual. Então eu posso saber que eu tenho todos esses dons. Eu tenho. Sim, eu tenho. Eu posso fazer tantas coisas? Posso. Mas se eu não compreender o próximo, não adianta de nada. Não adianta de nada. Se eu não tiver compaixão, não adianta de nada. Vamos lá a um exemplo, bem de hoje em dia. Nós temos muita tecnologia, muita coisa, muitos avanços, e nós temos esse trabalho das coisas. De que adianta aqueles posts bonitos que eu coloco? Aqueles cartazes, aquelas frases lindas, paisagens bonitas, imagens do Cristo, imagens disso, transcendentes. Não reflete o meu interior. De que adianta eu colocar tudo aquilo se quem está do outro lado, aqueles que me conhecem, sabem que aquilo que está escrito lá não está dentro de mim? Não é o sino que tine, sem propósito?
E muitas vezes nós colocamos coisas nessa internet que simplesmente servem para desagregar, para desunir, para criar conflito. Nós precisamos pensar muito nisso, porque nós estamos, sim, em um estágio de avanço, de transmissão de falas, de pensamentos através desse meio, deste veículo, que é um preparo para quando nós estivermos conseguindo fazer isso, simplesmente mentalmente. E o que eu coloco é o que tem dentro de mim. E dependendo do que eu coloco, eu vou ferir. Se eu não me vigiar, eu vou magoar alguém. E vamos pensar que a cadeia é grande. Porque se eu magoo alguém, esse alguém tem um pai, tem uma mãe, tem amigos, tem irmãos. E essas pessoas vão se ressentir também. Olha a responsabilidade do que eu faço. Por isso de nós estarmos agora começando a nos trabalhar, a nos aperfeiçoar. E o mais importante é que tudo isso é para comigo mesmo. Porque eu não faço para que o outro se aperfeiçoe. Eu não posso fazer isso porque a vontade e o querer é do outro. Eu tenho que fazer para mim. Aí, através de mim, da minha mudança, do meu contato com aqueles que estão mais próximos a mim, no meu círculo, na minha convivência, esses verão. E aí eu vou servir de exemplo. Eles vão falar, não. Se para ele está bom, conhecendo como ele era, e agora olha como ele traz bem as pessoas, simplesmente pela sua companhia, esse deve ser um bom caminho. E é isso que nos interessa mais. E Paulo também nos chama a atenção para o não esmorecimento. Se nós prestarmos atenção lá na lição, quando tivermos oportunidade, vamos pegar esse livro, Palavras de Vida Eterna, e ler a lição. Ele nos chama a atenção para não desistirmos, não fraquejarmos. Porque os acontecimentos de dificuldade, eles vão acontecer. Eles vão ocorrer. Faz parte do nosso aprendizado neste planeta criar essa resistência ao mal, criar essa resiliência de estar próximos aos outros. E é por isso que nós estamos aqui, porque essas etapas nós ainda precisamos vencer. Vamos a um exemplo que agora é muito palpável até. A dificuldade que foi nos imposta pela pandemia. Nós estávamos habituados a ir à casa espírita, não é verdade? Íamos lá, tomávamos o nosso passe, assistíamos à palestra, víamos os amigos, confraternizávamos, fazíamos algum trabalho. De repente, acabou tudo. De repente, não conseguíamos fazer mais nada disso. E deu, sim, uma preocupação a todos nós, aos dirigentes das casas, a todos os frequentadores. E agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ouvir alguma coisa que me estimule, que me incentive? Está complicado. Mas devido ao esforço de alguns amigos nossos, vamos usar o exemplo do Daniel. Devagarinho foi trabalhando, lapidando este contato e agora nós estamos aqui, fazendo estilo palestra, como se estivéssemos aí, na casa espírita, utilizando a tribuna. Dá licença. Utilizando a tribuna, utilizando o púlpito. E estamos fazendo isso de uma forma que eu acredito, que eu tenho em mim, que é muito superior àquele contato. Nós não estamos indo à casa espírita? Não estamos. Só que nós estamos abrindo as portas das nossas casas para que o palestrante venha até mim. Nós estamos abrindo os nossos lares, estamos recebendo dentro de casa. E vice-versa. Aquele que fala à frente, aquele que organiza, está recebendo este retorno de todos que estão em casa. Recebendo em sua casa essa receptividade. Esse retorno amoroso, porque nós estamos todos em um pensamento.
agregando o pensamento em Jesus. Antes, localizados em uma edificação. Agora nós estamos ampliados. Pensem bem. Nós fazemos o nosso evangelho no ar por semanal, no lar. Temos as nossas orações ao deitar, ao se levantar. As coisas mais corriqueiras nossas. Estamos aumentando, no mínimo, mais um dia de filtração de fluidos bons em casa. Ouvindo falar do Cristo. Se ligando ao Mestre Jesus. Se ligando aos nossos mentores. Porque o nosso dia a dia ele é muito corrido. Ele é muito acelerado. Nós acabamos nos exacerbando e na pressa esquecemos algumas coisas e alguns detalhes. E geralmente nós lembramos na hora da dificuldade. Meu Deus, Jesus me ajuda. E estamos criando o hábito de cada vez mais termos esse contato com o nosso irmão maior. E Paulo, como sempre ele é atual, lá nessa lição, ele mostra o quanto nós somos cruéis nesses momentos. Cruéis com o próximo? Não. Nós somos cruéis conosco mesmo. Porque nós exigimos de nós algo que ainda não somos capazes de fazer. E nós não estamos ainda capacitados. Vejamos se não é assim. Nós, quando ingressamos no Espiritismo, começamos a gostar, buscamos os cursos, buscamos aprender, queremos ajudar, só que nós fazemos assim. Queremos uma coisa em cima da outra. E nós ainda não temos a estrutura e o entendimento para fazer tudo bem feito. Nós devemos caminhar pouco a pouco, aprendendo pouco a pouco, adquirindo mais conhecimentos, e essa capacitação vai fazer com que nós tenhamos mais equilíbrio para o trabalho. E muitos de nós, muitos. Quantos nós vemos que não se afasta da casa espírita porque trabalhou e se achou em exagero? Mas a escolha foi nossa. Então nós devemos fazer tudo com equilíbrio. Tudo para que possamos estar, sim, tendo este aprendizado e essa experiência dentro de nós. E aí, quando chega a dificuldade, quando nós começamos a desanimar um pouco, e esse é o alerta de Paulo, nós arrumamos umas desculpas assim, até meio bobas. Nós usamos muito desculpismo, sim. Nós usamos como muleta para não assumirmos as responsabilidades. Como eu disse, não as responsabilidades com os outros, com o outro trabalho. A responsabilidade com a minha mudança, com a minha transformação. Sair daquela mesmice antiga, do homem velho, daquelas tradições antigas, dos vícios antigos, e estarmos nos transformando, modificando o nosso ser eterno. Aí nós vamos naquelas desculpas. Eu? Quem sou eu para fazer isso? Eu não consigo ainda. Ainda não cheguei a esse ponto. E ainda somos sarcásticos. Eu não sou Chico Xavier ainda. Que isso? Eu não consigo. Quem sou eu? Eu ainda não estou preparado. Uma desculpa nossa que é muito utilizada. Ah, nessa encarnação não dá, vai ficar para a próxima. Já paramos para pensar na próxima encarnação, se eu não estou me aperfeiçoando agora? É bom nós começarmos a pensar nessa modificação nossa, nesse aprendizado. Outra coisa que nós temos muito é aquela síndrome do pequenininho. Vamos ver se nós não detectamos em alguns locais assim. Meu irmãozinho, meu queridinho, eu sou tão pequenininho diante de todo esse trabalho. E nós nos apequenamos para poder nos afastar deste trabalho interior que nós temos que fazer. Nós podemos até ir fazer o trabalho na casa espírita. Mas nós nos colocamos como inferiores aos outros só para não assumir certas responsabilidades. Isso faz muita falta na casa espírita. Aqueles que interajam e vão aprendendo. Porque se por um acaso faltar alguém, ele saberá fazer, saberá conduzir, transmitirá confiança, segurança, e tudo continua, porque o trabalho não para. O trabalho não acaba.
E se nós não começarmos agora a nossa reforma íntima, numa próxima encarnação será isso e algo mais. Porque se eu não aparei as arestas de agora, eu já trago de outras encarnações. Algumas coisas que eu preciso estar arrumando, consertando. E não faço agora. E vou naquela conversa de deixa para a próxima. Na próxima, terei outras que já vêm com a reencarnação, com o ambiente que eu vou pertencer, e essas de agora que eu já tenho. Porque se eu não consertei, se eu não eliminei esses defeitos, eu vou acrescentar mais. Mais ou menos como na escola, quando nós passamos o semestre e arrastamos algumas matérias conosco porque não atingimos a nota. Não sobrecarrega? Temos que fazer aquela fase com coisas que eu ainda estou trazendo para poder continuar. Nós estaremos sobrecarregados. E vamos fazer com maior dificuldade e podem acreditar. Nós vamos querer ser muito felizes fazendo isso. E daí nós vamos começar a compreender o que é preciso. Nós vamos lembrar, assim, não é só de passagem, o que nós mais falamos do Chico Xavier. Um homem bom, quase que nós tratamos ele como um ser perfeito, amoroso, trabalhador, divulgador. Mesmo assim, ele tinha muitos problemas de saúde. Mesmo assim, ele foi muito atacado por opositores. Por que para mim não pode ser, tem que ser diferente? Eu tenho que ser mais privilegiado do que aquele trabalhador exemplar. Na verdade, nós podemos fazer uma comparação com as parábolas, com a parábola dos talentos. Só uma passada rápida nas parábolas. Na parábola, o dono da fazenda confia aos seus trabalhadores 2 moedas de ouro, outra 5 e a outro 1 moeda. Os outros 2 conseguiram trabalhar em cima dessas moedas de alguma forma e fizeram produzir algo. E o outro enterrou com medo de fazer algo, de dar errado. Deixou lá quietinho. E quando veio o fazendeiro e perguntou, selecionou os 2 que fizeram alguma coisa e disse que iria dar novas responsabilidades, maiores confianças. E aquele que enterrou, que não fez nada, ele ainda chamou atenção. Que entregasse então um investidor para que ele trabalhasse o meu dinheiro. Mas não que ficasse assim enterrado. E nós, geralmente, por medo, nós enterramos este talento que foi nos dado. Deixamos ele ali quietinho. Não fazemos com que ele cresça. Não o trabalhamos, nem adiantamos esse serviço. E é medo de Deus? Não. Porque nós já compreendemos que Deus, ele não é um ser punitivo. Ele não está aí para ficar nos punindo. Deus é justo, é bom. Nós temos medo, sabe de quê? Das nossas próprias tentações. Nós temos medo ainda de ceder à luxúria, de ceder à avareza, de ceder à vingança, à cobiça, à crueldade. E nós sabemos que dentro de nós ainda tem um pouquinho disso. E neste mundo ainda tem isso. E nós ficamos com medo de dar um vacilo e aparecer isso de dentro de nós. E isso fica bem englobado dentro do orgulho e da vaidade. Porque eu não quero mostrar o meu eu verdadeiro. Eu tenho medo. Eu estou trabalhando na casa espírita. Eu tenho que parecer perfeito. Eu tenho que parecer um Senhor por excelência. Mas nossa essência, ela é divina. Nós não nos acovardamos, então, como eu disse, por medo de Deus. Nos acovardamos pelo que vão pensar de mim. Tá vendo? Ela fez tanta coisa errada, agora quer dar uma de santinho. Tá vendo só o que ele está fazendo? E você não vai mais sair daquela casa espírita? Você já não foi
uma vez essa semana, vai hoje para quê? Fazer faxina? Que isso? Você não vai sair mais de lá? Esse é o nosso medo. Essas críticas daqueles que nos cercam ficarem nos questionando, ao invés de mostrarmos que esse sim é o caminho melhor. E nós, como chegamos à casa espírita e queremos fazer tudo de uma vez e queremos mostrar que modificamos e acabamos fazendo no atropelo, nós criamos uma máscara em nós, de bonzinhos, que ainda não somos. Colocamos uma máscara de parecer espíritos crísticos já. Reparem, qual é a nossa postura dentro da casa espírita, e quando nós saímos do portão para fora, se nós já não brigamos no trânsito, já discutimos, eu sempre tenho razão, se o meu cachorro late mais alto, eu fico nervoso com ele, quero até bater nele, trato mal os meus familiares, sou mal educado, porque eu acho que já que está em casa mesmo, ninguém está vendo. Não se esqueça que o meu íntimo está vendo. As minhas companhias espirituais, a qual eu me ligo devido aos meus pensamentos, elas estão vendo. Elas estão prestando atenção muito nisso. E se verdadeiramente, apesar das dificuldades, eu continuar trilhando, muito bem. Muito melhor assim. E cada encarnação é uma oportunidade educativa. Nós, às vezes, desanimamos ou ficamos nervosos, irritadiços, porque cada vez que nós resolvemos um problema, dali adiante aparece um outro. Eu enfrentei uma dificuldade, dali um tempinho, não dá nem tempo de dar aquela tranquilizada, aparece uma outra. Mas se eu resolvi uma, é porque daquele ponto para frente eu consigo resolver outra. Não é à toa que isso ocorre aqui nesse âmbito nosso. Nós estamos em fase de crescimento. Se eu resolver só até aqui e achar que está bom, eu fico estacionado, sentado à beira do caminho. Enquanto outros que convivem comigo e buscam esse aprendizado, eles vão caminhando adiante. E pensem, numa próxima encarnação, como nós reencarnamos, geralmente próximo àqueles que estavam próximo a nós, eles vão estar numa próxima encarnação um pouco mais adiantado. E eu ainda um pouco mais atrasado. E observando, não entendendo o porquê que ele mora tão próximo a mim, o porquê que ele convive comigo, e tem um pouco mais de paz do que eu, um pouco mais de sucesso do que eu. Porque eu acumulei matéria na aula passada. E agora eu estou carregando, tendo que fazer um esforço muito maior. Quando nós ficamos ativos, esses problemas ficarem nos apertando, fazendo com que nós quase desistamos de tudo, vamos parar e olhar com os olhos do Cristo. Vamos olhar aquelas pessoas que já têm uma visão com os olhos do Cristo. Vamos usar os exemplos. Zaqueu. Aquele da música. Muitos viam Zaqueu como um rico avarento. Jesus viu nele potencial de transfigurar aquela riqueza dele em trabalho do bem. Vejam o que aconteceu. Até que ponto que chegou. O cego Bartimeu. Todo mundo acreditava. É só um cego sofredor. Tá aí, vai só sofrer até morrer. Jesus viu nele os obstáculos que ele tinha para vencer, mas que ele era suscetível a melhorar, a aceitar a cura e as dificuldades que viriam dali por diante. E nisso, glorificar o trabalho de bondade e glorificar a Deus. Maria de Magdala. Toda mulher já era excluída da sociedade, era ser inferior. Mas ela, muito mais ainda. Mesmo quando Jesus a viu, haviam 7 espíritos obsessores acompanhando a moça. O que aconteceu? Ele percebeu que ela era uma criatura decidida a se renovar. E mais tarde,
Não foi ela a mensageira da ressurreição do Cristo? Pedro, com todos os defeitos, com toda a truculência, chegou ao ponto de negar o mestre 3 vezes. Jesus desistiu dele por causa disso? Não. Ele percebeu que Pedro, amadurecido na fé, ele presidiria, tomaria conta, seria o líder de todo o apostolado que estava em preparação. No livro Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, ela diz que nós precisamos querer, colocar essa vontade em ação de estarmos nos transformando, de estarmos trabalhando no bem, de estarmos compreendendo o próximo, de estarmos sendo caridosos. Não precisa ser necessariamente caridosos de levar bens materiais, mas de se aproximar, de conversar, de aceitar a conversação, de entender as dificuldades do outro, como nós também as temos. E nós não fazemos bem isso ainda, porque nós não temos esse registro em nós, no nosso perispírito, no nosso ser eterno. Porque nós vamos adquirir conforme o aprendizado. Lembram da depuração do vaso que Paulo fala? Conforme nós formos tomando as atitudes boas, essas atitudes vão ficando registradas e se tornam naturais. Trabalharemos pelo bem, sem estar nos esforçando a querer fazer. Mas precisamos começar a dar o primeiro passo. Precisamos essa caminhada. E essa caminhada ela é em conjunto. Apesar da minha evolução ser a minha evolução, ela é um conjunto. Nós convivemos com outras pessoas, com outros espíritos. E sempre temos um coautor na nossa evolução. E somos coautores também daqueles que nos cercam. Algumas vezes nós somos o fiel da balança. Algumas vezes nós somos as pedras de tropeço. Precisamos lembrar disso. Da mesma forma que nós ajudamos, mas ainda devido ao estar em aprendizado, eu faço alguma coisa errada. E aí nós exigimos do outro que ele nos compreenda. Eu falhei, mas eu sou falho. E é isso que nós temos que fazer com o outro também. Quando percebermos que ele falha em alguma coisa, vai resolver criticar? Vai resolver esbravejar? Ou é melhor compreender e tentar resolver em conjunto? Vamos pensar. Nós achamos muito que fica tudo difícil. Quando nós começamos a ir ao centro espírita, queremos pegar com afinco. Vejam bem. Vai dando o horário de ir para o centro espírita. Alguma coisa atrasa. Alguém nos liga. O pneu do carro fura. Não é verdade? E nós jogamos a culpa no obsessor. Jogamos a culpa que estão atrapalhando porque eu estou querendo evoluir. Vamos pensar bem se não são as coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Que nós já deveríamos estar preparados antecipadamente. Outra avaliação. Vamos lá. Nós estamos tentando trabalhar no bem. Trabalhar com Jesus. Uma coisa que nós falamos muito é o trabalho das trevas. Aqueles que trabalham nas trevas. Mas, de verdade, nós acreditamos que eles iam gastar cartucho, gastar munição comigo? Ou é preferível gastar cartucho com o Divaldo? Ou foi preferível tentar gastar cartucho, tentar atrapalhar o trabalho do Chico, da irmã Dulce? Tentar atrapalhar aqueles que têm uma ONG, uma organização, seja o que for, um grupo que leva alimento às pessoas sofredoras na rua. Eu, que ainda estou de início, acha que eu vou atrapalhar alguma coisa? Não, sou eu ainda, com as minhas manifestações, com os meus velhos hábitos, que ainda fraquejo. De repente, na hora de eu sair, ou à noite que eu vou sair para ir para as casas espíritas, alguém me fala, tem uma festa assim, 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 assim. Sinceramente, quantas vezes eu não vacilei? Quase fui à festa. Ou fui à festa. Ao invés de ir depois da reunião. Eu tenho uma coisa importante na casa espírita, vou fazer, vou chegar mais tarde. Caso resolvido, mas eu fico com medo do que vão pensar de mim. Eu estou enfiado lá e poderia estar aqui com todo mundo. Se eu chegar depois, bem abastecido, com os ensinamentos do Cristo, não é muito melhor?
para mim estar interagindo com aqueles que já estão na festa? Então nós precisamos trabalhar para a nossa transformação, ter perseverança, buscar sempre buscando o nosso crescimento. E quando eu falo em trabalhar, eu lembro muito isso e às vezes fico até repetitivo. Mas eu lembro de Jesus. A fala de Jesus quando ele diz: eu trabalho e meu Pai que está nos céus trabalha constantemente. E nós temos uma certa aversão pela palavra trabalho. Porque nos coloca no trabalho corriqueiro. Preciso trabalhar de sol a sol, que eu não sou bem pago por isso, não é justo. Escravidão, vidas passadas, não sabemos o que nós fomos, o que nós fizemos. Temos alguns registros que a palavra trabalho nos dá medo. Ligamos mais a trabalho forçado, a necessidade. Mas na primeira tradução da Bíblia, o aramaico, que foi para o grego, essa palavra não era trabalho. No grego não existia essa palavra para a tradução. A palavra verdadeira que está em aramaico é servir. Eu sirvo, disse Jesus, e meu Pai serve constantemente. E no grego não existia a palavra servir. E eles adaptaram, fizeram uma adequação e colocaram trabalho. Então, quando nós falamos em trabalhar, principalmente na nossa modificação, nós estamos servindo ao Cristo. Ah, mas eu estou me modificando. Sim. Mas modificando, usando Cristo como espelho e lembrando do que ele nos disse. Através de mim é que se chegará ao Pai. Eu procuro enxergar as coisas com os olhos dele e seguir o exemplo do trabalho que ele fez. Com a mesma capacidade? Ainda não. Mas nós vamos. Ele disse: vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz. E é essa a busca que nós estamos fazendo. E fechando a nossa conversa, eu vou utilizar a mesma lição, compreendendo. Lá no último parágrafo, Paulo coloca assim: recursos geniais e consagração à virtude, tesouros do Senhor, que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transformamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda satisfação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim a glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir, hoje e sempre. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Muito obrigado, Ângelo, que gentilmente vem aí trazer os seus conhecimentos, suas palavras, as palavras do Evangelho, muito bem colocadas. A gente fica muito feliz e muito grato por você estar junto com a gente aí, nessa caminhada, né? Até que a gente possa dizer como Paulo, né? Não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em nós. A fala até arrepia a gente, né? Mas a gente vai caminhando, sempre sendo melhor hoje que fomos ontem, sendo melhor amanhã que fomos hoje. Isso é o mais importante para a gente, né? Continuar nessa caminhada e perseverar no bem. Então, agradecidos que somos por mais esse dia, por mais essa noite, agradecidos pelas palavras, pelo nosso querido orador, que gentilmente vem trazer os seus conhecimentos. Agradecidos, meu Senhor, por estarmos reunidos e tantos de nossos irmãos ainda não possuem essa oportunidade. Muitos estão andando para lá e para cá, no meio da multidão, sem um norte, sem um rumo. Outros estão nos hospitais com dificuldades, num leito de dor. Mas Jesus jamais desampara esses nossos irmãos.
Ele sempre está presente através da espiritualidade, através de nossos irmãos de luz, para dar força, dar um alento para um aprendizado. Pedindo também por todos os nossos irmãos que estão nas cadeias públicas, nas penitenciárias, pedindo pelos nossos velhinhos que se encontram nos asilos, no centro de recuperação, por todos os nossos entes queridos que já passaram para o outro lado da vida, pelos nossos amigos, irmãos, pelos nossos lares aqui representados, que possa a espiritualidade possa levar a luz, a paz entre todos os nossos lares, que possamos estar em paz, tranquilos, os nossos familiares também possam receber essa luz e essa tranquilidade, esse amor. Todos os nossos irmãos que não puderam estar presentes nessa união também sintam esse abraço de fé, de paz e de luz. Agradecendo, Senhor, por mais essa noite, por essas palavras, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos e por tão pouco que temos a pedir. Que possamos continuar nessa caminhada de fé, de paz e de luz. E assim, muito agradecidos, vamos encerrando a palestra da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.